Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos ao texto então, Jeremias capítulo 18. Estamos seguindo o tema da nossa conferência e do mês todo da juventude extraordinário em nós. No domingo próximo passado falamos sobre o exemplo de Davi. Com a permissão do Senhor, vamos falar hoje sobre o exemplo de Jeremias. E o texto base é Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 18. Vai ser projetado aqui o extraordinário em nós, o exemplo de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, não obedecer à minha voz, então eu mudarei a ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos? E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, que imou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem ao conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção absoluta do Senhor. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra santa, inerrante, infalível. Agradecemos ao Senhor porque chegamos até aqui. Tudo aqui, ó Deus, é por causa do Senhor e é para o louvor e glória exclusivas do Teu santo nome. Nós pedimos, ó Deus, que por meio da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Tu faças o milagre que somente cabe a Ti, ó Deus, que é o milagre de fazer com que esta mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está presente aqui nesta noite, e também daqueles que acompanham essa transmissão online e os que verão a gravação depois. Alcança, ó Deus, a todos igualmente. Manifesta o Teu poder. Revela-te a nós, Senhor, por meio da Tua palavra e pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos para o texto bíblico, é uma verdade inescapável, a gente não tem como escapar dela, não tem como fugir, de que o nosso Deus é um Deus misericordioso, de que o nosso Deus é um Deus que nos ama, de que o nosso Deus é um Deus que pacientemente espera pela nossa transformação. É claro que isso não vai durar para sempre. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Mas a mesma Bíblia que diz isso, também fala, por exemplo, sobre o juízo final, que nós caminhamos para um fechar das cortinas da história, quando as luzes do palco da ação da humanidade sobre a terra, as luzes vão ser apagadas e tudo isso aqui vai ter um fim. E naquele momento a Bíblia diz que vai se erguer
o trono de Deus, o juízo de Deus, o tribunal de Deus para sentenciar, para julgar e sentenciar a cada um de acordo com as suas obras. A Bíblia diz em Romanos que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mas o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama. E Ele nos dá muitas oportunidades de que nós sejamos restabelecidos, de que mesmo pessoas que foram golpeadas, nocauteadas, feridas, esfaqueadas pelo pecado, tenham condições de serem reabilitadas, de serem levantadas por Deus. Deus arranca, e esse é o propósito dele, Ele arranca filhos e filhas da fossa, da lama, do pântano, da podridão, do chiqueiro. Ele os arranca daquele ambiente sujo, imundo, nojento. Ele os limpa, Ele os transforma e Ele os traz para a sua presença. Aqueles que outrora, de acordo com a descrição da própria palavra, estavam mortos em delitos e pecados, Deus os capacita para servirem a Deus de uma maneira abundante e frutífera. Então nós já vimos, por exemplo, sobre isso, começamos a mencionar no domingo próximo passado, falamos sobre Davi. Davi era um gigante do Senhor. Davi foi um homem que teve experiências incríveis, tremendas com Deus. Mesmo assim ele titubeou, mesmo assim ele cambaleou, as suas pernas estremeceram e ele caiu. Mas o Senhor o levantou. A palavra do Senhor diz que o homem que teme ao Senhor, mesmo que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Então eu pensei que essas mensagens eu pregaria em outra direção, mas Deus tem colocado muito no sentido de nós encorajarmos homens e mulheres de Deus a olharem para esse Deus gracioso, misericordioso, que insiste em nós, esse Deus que nos olha com amor, com compaixão, que mostra para nós o seu amor. Deus não suportou a ideia de passar a eternidade longe de nós, então Ele traçou todo um plano que nós chamamos plano salvífico, o plano de salvação de Deus para vir nos encontrar. E Jeremias nos dá o exemplo de Deus, o exemplo da relação de Deus com a nação de Israel. Pensa numa relação conturbada. Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo de propriedade exclusiva dele, para ser a sua reserva, para ser o seu jardim fechado. Assim como um dia eu tomei a minha esposa Milka, coloquei um anel no seu dedo, eu disse, eu quero te tomar como a minha esposa. Eu estou dizendo sim para ti, porque eu quero dizer não para todas as outras mulheres do mundo, e vice-versa. Ela disse sim para mim, para dizer não para todos os homens da terra. E assim Deus fez com Israel. É como se Deus tivesse colocado uma aliança no dedo da nação de Israel, tivesse dito, a partir de hoje tu és a minha nação, tu és a minha noiva, tu és a beleza dos meus dias, o meu coração está voltado para ti. Mas quantas vezes Israel quebrou a aliança, quantas vezes Israel foi infiel com o Senhor, quantas vezes Israel quebrou o juramento, o pacto, quantas vezes Israel apunhalou a Deus pelas costas, se podemos usar essa expressão. Mas Deus insiste, Deus insiste, Deus insiste. Nós temos os livros bíblicos, 66 livros aqui em nossa Bíblia, e tem algumas seções. Por exemplo, tem a seção chamada Profetas Maiores, na qual Jeremias se encaixa, profetas menores. Aí você avança para o Novo Testamento, você tem os profetas, os apóstolos, melhor dizendo, você tem os discípulos, cada um deles carregando uma mensagem do Senhor, cada um deles ecoando no seu tempo, para a sua geração, a sua época, do seu modo, mas debaixo da orientação do Espírito Santo, esse convite, esse chamado de amor de Deus. Jeremias foi um dos que mais sofreu. Jeremias foi um dos que mais sofreu, porque ele foi chamado por Deus para pregar e para profetizar para um povo de coração muito duro. E ele, em quase todo o seu ministério, foi muito infeliz, entre aspas. Porque é muito triste quando você vai cumprir uma missão que você não tem o efeito esperado. Então ele estava pregando para a nação de Israel para que ela se arrependesse dos seus pecados, para que ela se arrependesse das traições que estava fazendo com Deus, para que ela se arrependesse da sua dureza de coração, mas aquilo não mudou. E porque não mudou, nós temos um livro que vem depois desse aqui em nossa Bíblia, que é chamado Lamentações de Jeremias, que é exatamente quando ele vai desabar diante de Deus. É um livro de um profeta que está chorando,
E em resumo ele diz basicamente assim: eu queria mesmo é que a minha cabeça se transformasse em água, para que eu pudesse chorar toda a minha tristeza, pelo fato de eu ter pregado para essa nação, e ela não ter desejado ouvir a voz de Deus, porque ele sabia o que aconteceria com aquela nação, mas Deus não desistiu de chamar aquele povo ao arrependimento. Quando nós olhamos as experiências dos outros, isso pode ser muito didático para nós. Nós podemos aprender tanto o que fazer, quanto o que não fazer. Então, hoje eu quero ler com você aqui esse texto, aprofundar nesse texto e propor pelo menos 4 sentenças aqui para a nossa edificação. Por meio de Jeremias, em primeiro lugar, Deus ilustra como ele enxerga a nossa realidade espiritual. O texto bíblico diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se, desça à casa do oleiro, e você lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. É aquele instrumento de produzir os vasos. Então eram 2 rodas de pedra, enquanto elas iam girando, ele botava o barro, ele botava a louça, e ele ia amoldando com as mãos. É essa a ilustração, foi essa figura que Jeremias viu. Levante-se, desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ali ele mostra como é que as coisas funcionam. Independentemente de tudo estar indo muito bem ou não, nós continuamos nas mãos de Deus. Isso aqui para nós, irmãos, é muito reconfortante. Numa primeira leitura a gente pode ficar até assustado, quando nós vemos assim: nossa, estava construindo, preparando um vaso, de repente o vaso mostrou um defeito, de repente o vaso foi danificado, e aí? Continua nas mãos do Senhor. Isso para nós é reconfortante, por sabermos que a ilustração que Deus está dando é que nós somos o barro nas mãos dEle. Nós somos o vaso nas mãos do Senhor. Independentemente dos nossos vacilos, dos nossos erros, de tropeçarmos, independentemente das nossas falhas, nós continuamos nas mãos de Deus. Ele não pega e nos joga na sarjeta e na lata de lixo. Nós ainda estamos em plena capacidade de restauração pelo Senhor. Nós ainda temos plena capacidade de sermos recuperados por Deus. Essa é uma grande verdade bíblica que você pode guardar no seu coração, para que no dia que você enfrentar os momentos mais sombrios da sua jornada cristã, você possa se lembrar: eu sou o vaso, mesmo quebrado, mas eu sou o vaso quebrado nas mãos do meu Senhor. Essa palavra foi dita por Deus a Jeremias e ele viu na prática. Nosso Deus é um Deus muito criativo, Ele gosta de trabalhar. Fez isso por meio dos profetas, fez isso por meio dos apóstolos e dos discípulos. Ele sempre gostou de ilustrar. Ele mostra como é que é o seu querer. Deus não tem por que ficar mostrando enigmas para nós. Olha, você vai montar esse cubo mágico aqui, e se você conseguir montar esse cubo mágico, você vai descobrir qual é a minha vontade para a sua vida. Isso não existe. C.S. Lewis que dizia assim: Deus não se faz de filósofo diante de uma lavadeira, no sentido de que Deus não tem por que complexificar. Você vai olhar para a nossa Bíblia e vai entender, por exemplo, que Deus usou 3 idiomas para a Bíblia ser escrita no original: grego, hebraico e aramaico. A segunda maior parte, ou talvez a maior parte, foi escrita em grego, mas não era aquele grego clássico da antiguidade, era o grego chamado koiné, que é o grego que era a linguagem do povão. Ou seja, é como se Deus tivesse se agachado, como se Deus tivesse ficado de joelhos para ficar nivelado, assim como eu vou conversar com a criança. Eu me agacho, eu fico de joelhos para me nivelar com a criança, para olhar nos olhos e conversar. Foi mais ou menos o que Deus fez conosco. Porque Deus não quer trabalhar com enigmas, Ele quer nos mostrar como as coisas realmente são. Então Deus disse para Jeremias: vai na casa do oleiro, e eu vou mostrar para você como é que eu estou vendo todas as coisas. O quanto que nós precisamos disso. Nós deveríamos ter mais coragem de pedirmos a Deus: Senhor, me mostra as coisas pela Tua ótica. Me mostra as coisas como Tu vês. Eu quero ver as coisas pela perspectiva do céu.
pela ótica do céu. Peça, Senhor, Senhor, me dá as tuas lentes, para que eu possa ver as coisas como o Senhor vê. Então Deus manda Jeremias para aquele cenário, e ali Deus ilustra com riqueza de detalhes. Levante-se, desça até a casa do oleiro. Tem uma imagem no último slide, dá para jogar aqui para a gente ver? Levante-se, vá à casa do oleiro. Era mais ou menos esse processo que estava sendo feito. E lá você ouvirá as minhas palavras. Engraçado que aqui, pode voltar para o texto, Deus não o manda para pregar, mas Deus o manda para ouvir uma mensagem. Deus o levou para que ele ouvisse uma mensagem. Isso é fantástico. Deus mostra uma cena, depois Deus aplica uma mensagem ao coração do profeta. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, aquele equipamento com as duas pedras para girar e ir contornando o barro. Ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Assim é a obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. A obra do Senhor não terminou nas nossas vidas. Filipenses fala sobre isso. Filipenses fala, Deus fala por meio do apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses: estou certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A obra de salvação do Senhor, não, essa é um fenômeno único e irrepetível. O Senhor nos salva de uma vez, mas o processo da nossa santificação é um processo que vai durar até o fim da nossa vida sobre essa terra. Quando nós estudamos a teologia, tecnicamente falando, eu vou explicar de maneira simples. Lá se fala sobre a ordo salutis, em latim, ordo salutis, grego também, a ordem da salvação. É como se fosse o passo a passo, desde o momento em que o Senhor nos predestina, nos elege, nos escolhe, nos salva, nos regenera, nos santifica. São 10 pontos que a teologia reformada elenca. O último ponto é o ponto da chamada glorificação, que é aquele momento em que nós vamos zarpar dessa terra e vamos nos encontrar com o Senhor. E conforme está descrito na segunda carta aos Coríntios, no último capítulo. Tudo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, tudo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Vamos receber uma nova mente, vamos receber um novo nome, as dores vão ficar para trás, todo pranto vai passar, tudo isso aqui vai ficar para trás, tudo que não presta, toda moléstia, toda mazela dessa vida, toda enfermidade vai ficar para trás, mas isso depois da nossa glorificação, ou seja, quando nós formos morar no céu com o nosso Deus. Mas até lá, nós ainda vamos enfrentar essa vida de limitações. Nós estamos ainda, meus irmãos, no processo. Nós estamos no meio da jornada. E muitas vezes essa jornada é uma jornada muito árdua, é uma jornada difícil, é uma jornada agonizante. A batalha pela santificação é uma batalha diária. A vitória do hoje não acumula saldo para amanhã. É um leão por dia, sim, que nós temos que matar para poder permanecermos com Cristo Jesus. Mas é tão importante nós termos essa convicção de que quando Cristo já veio morar em nossa vida e o seu Espírito Santo já faz morada em nós não estamos vivendo mais como vivíamos no começo da vida, antes de Cristo entrar em nossa vida. Por quê? Porque antes, de acordo com Efésios 2, estávamos mortos em delitos e pecados. A gente seguia o curso desse mundo, o diabo tocava uma música e a gente dançava. Depois que Cristo entrou em nossa vida, opa, alto lá, negativo, não é assim que acontece mais. Porque agora eu fui vivificado com Cristo. Por meio de Cristo Jesus, eu consigo discernir todas as coisas. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Antes de Cristo entrar na vida de alguém, a pessoa peca e ela se orgulha do seu pecado. Ela tem a vaidade de, às vezes, ostentar o seu pecado como quem ostenta e levanta um troféu. Mas depois que Cristo entra na sua vida, ela fica corada de vergonha. O pecado já não é mais uma regra, já não é mais uma habitualidade, mas é uma excepcionalidade. É um escorregão, é um deslize. E imediatamente quando a gente peca, tendo Cristo já reinando em nosso coração, a gente fica triste, nosso coração fica esmagado, a gente sofre, a gente chora, bate uma dor muito forte, porque nós entendemos que aquilo já não é mais para nós, e todo dia o Senhor vai nos amoldando,
E o maravilhoso é sabermos, irmãos, como diz Paulo na carta aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai nos desamparar. Ele vai continuar cuidando de nós. O Senhor não é aquele implacável, ríspido, que a gente falhou e Ele nos joga na lata de lixo. Não. Domingo passado nós pregamos sobre isso. Deus transformou na vida do rei Davi, Deus transformou a desgraça em graça. Porque a Bíblia diz que ao coração quebrantado Deus não desprezará e nem rejeitará. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Ele nos chama para o quebrantamento e para o arrependimento. E Ele não nos joga fora. Ele não nos joga fora, Ele não nos descarta, mas nós continuamos seguros nas mãos do Senhor. Eu imagino Satanás ficando igual um cachorro faminto, quando a gente está preparando um gato, você tem um gato ou cachorro em casa, você está batendo a tábua ali, a carne, você está cortando alguma coisa, ele fica ali com aquele olhar brilhando, a boca salivando. Eu fico pensando, Satanás, quando a gente peca, quando a gente falha, ele fica talvez salivando, pensando, será que eu posso abocanhar essa alma aqui agora? Aí o Senhor o enxota para lá, sai para lá, Satanás. Ele é meu, ela é minha, você não pode tocar, porque pertencemos ao Senhor. É assim que Deus faz. Ele não jogou o vaso quebrado fora, mas o vaso quebrado está nas mãos do oleiro. O que Ele faz? Aquilo que a gente cantou tanto na antiguidade. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, o quê? Um vaso novo. É assim que Deus trabalha em nossa vida. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, não é que eu já o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Nenhum de nós já chegou na linha final. Nós ainda estamos no meio do processo. E precisamos da graça do Senhor todos os dias sobre a nossa vida. Nunca se esqueça disso. Todos nós dependemos da graça do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos aos erros, aos pecados, às fraquezas, à queda, mas lembre-se que o Senhor não descartou você. Em segundo lugar, por meio de Jeremias, nós também aprendemos que Deus afirma como deseja mudar a nossa realidade espiritual. Versículos 5 e 6 dizem, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. A igreja pode ler comigo os versículos 5 e 6 apenas? Toda a igreja, bem bonito, 1, 2, 3, consegue ler? Então... Essa é a pergunta de Deus para nós. Pode ser uma pergunta retórica, quando a resposta é óbvia. Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês, como o oleiro fez? Deus está perguntando. Um dia Deus perguntou para quem estava cambaleando na fé. Haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Quando Deus repreende Sara, Deus está dizendo que ela, apesar de todas as contrariedades e negativas e impossibilidades, diz assim, você vai ter um filho. Ela ouve aquilo, escondida, e ri. Aí Deus pergunta, por que ela tinha rido? Por que nós estamos rindo? Nós não cremos no poder de Deus, nós não cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Irmãos, não existe um palco de transformação de vidas maior do que um palco igual a esse aqui. Igrejas do Senhor Jesus Cristo. Quantas vidas, quantas famílias, quantas pessoas têm sido profundamente transformadas pelo Senhor Jesus. Ele tem curado gente que tem cara de pau, gente sem ética, mas também gente que estava mergulhada em vícios. Pessoas que eram desenganadas pela sociedade, completamente depravadas e pelo olhar humano irrecuperáveis. E o Senhor tem manifestado o seu poder.
Deus tem mostrado na prática o que é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Assim como fez, por exemplo, com o endemoniado gadareno, Deus tem agido no meio de tantas vidas e transformado tantas pessoas. Gente que estava completamente desenganada socialmente, o Senhor faz um saneamento completo, Deus vai desintoxicar, Ele drena toda a podridão, todo o esgoto, todo o lixo, arranca o que não presta. Deus devolve aquela pessoa para a dignidade. Deus devolve para a família, para o seio familiar e social, e faz aquela história recomeçar. Nosso Deus é aquele Deus, é esse Deus poderoso, que tem poder para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aqui Deus afirma como que Ele deseja mudar a nossa realidade espiritual. Ele quer nos pegar e quer nos transformar. Mas veja, eu tinha lido isso aqui quando eu morava ainda em Alto Parnaíba, num livro do Max Lucado. Ele dizia assim, pintura no capô do carro não conserta motor batido. Band-aid não cura tumor. A pessoa que quer consertar um motor batido tem que levantar o capô e tem que ir direto na máquina, no coração da máquina. E é assim que Deus vai trabalhar conosco. Deus não quer dar paliativos, Deus não quer oferecer perfumaria, uma loção hidratante para a alma. Deus quer trabalhar no nosso miolo, no tutano. Deus quer trabalhar na medula, na essência, nas profundezas do nosso coração. E é o que Deus está dizendo. E é assim que Deus trabalha. Um homem de Deus piedoso no passado já falou que quando Deus quer fazer alguém grande, Deus primeiro o transforma em pedaços, Deus o esmigalha, Deus o despedaça. É o que Deus tem que fazer com muitos de nós. Deus tem que nos derrubar do alto do nosso orgulho, da nossa soberba e vaidade, para mostrar quem nós somos de verdade. Pastor, mas é porque você não conhece a minha vida pregressa, você não conhece o meu histórico, você não sabe quem eu sou. Para Deus não há impossíveis. A Bíblia diz que ao coração quebrantado o Senhor não desprezará. Pastor, mas eu sou um vaso todo quebrado. Pega os teus cacos, pega os pedaços e traz diante da cruz. Traz diante do altar de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ao coração quebrantado Deus não vai desprezar. Amém, igreja? Ele não vai desprezar. Ele tem poder para ressignificar a tua vida, para transformar a tua história. Deus está fazendo uma pergunta óbvia, e é quase um tom de ironia. Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como esse oleiro fez? Será que eu não tenho poder para transformar a tua vida? Será que eu não tenho poder para transformar teu coração, tua família, a tua história? Será que eu não tenho poder para fazer novas todas as coisas? Aí o Senhor afirma, eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Mas, irmãos, é tão interessante nós pensarmos que a terapêutica de Deus, a forma como Deus trabalha, nem sempre é como o mundo quer trabalhar. Porque o mundo é aquela diplomacia sem fim, ninguém quer falar com ninguém de uma maneira assim mais objetiva, direta, porque não quer se indispor, não quer criar inimizade, e Deus não se importa com esses protocolos nossos sociais. Deus chega e fala o que tem que falar, Deus faz o que tem que fazer, Deus propõe o que tem que propor, porque Ele sabe que aquilo é para o nosso bem. Imagine você chegar num consultório médico e você precisa de uma intervenção médica, cirúrgica, urgente, senão você vai morrer. Aí o médico diz assim, olha, vai para casa, faz um chazinho de capim-santo, despreocupa das coisas lá fora da vida, isso é uma irresponsabilidade. Então o que Deus está propondo para nós é um tratamento profundo em nós, no nosso coração. Então imagina, o que significa refazer o vaso? Para refazer o vaso, à medida que ele já estava ali esculpindo aquele vaso, a massa estava secando. Então, o que ele ia ter que fazer? Tem que botar mais água. Na palavra do Senhor, água, ela está relacionada a novo nascimento, até por isso que a gente usa para o batismo, e pela lavagem, a purificação do Senhor. Então, significa que o Senhor aplica a sua palavra para começar o processo de recomposição e reestruturação da nossa vida. Não é por meios alternativos, secundários, mas tem que ser por meio da palavra. É a palavra do Senhor que vai ser a espada, vai ser o bisturi, vai ser por meio dela que nós seremos operados pelo Senhor. Isso para Deus é uma linguagem tão forte que Deus usou o profeta Ezequiel para usar a imagem do transplante cardíaco.
ele fala que Deus vai tirar o nosso coração duro de pedra e ele vai fazer um transplante cardíaco, ele vai nos dar um novo coração, um coração de carne. É assim, não é uma coisa qualquer. Ele não vai fazer, não é uma pintura de esmalte na unha, não é delinear a sobrancelha, mas ele vai fazer uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia espiritual. Porque aquilo que nós herdamos de Adão não presta, que é o pecado. E o Senhor precisa nos purificar. O Senhor precisa nos transformar. Então imagina quando você chega no hospital, você mesmo para se tratar, ou com um filho que dói mais no coração da gente. Aí o médico diz assim, tem que fazer uma cirurgia agora. E você fica com o coração pequenininho, fica apertado, mas você sabe que é necessário. Se o médico disser assim, tem que fazer uma cirurgia agora, você está vendo que é real aquilo ali. Você não dá um soco na cara do médico e diz assim, vai para lá, irresponsável. Meu filho, não. Você não faz isso, porque você sabe que é para o bem. E é exatamente assim que o Senhor trabalha em nós. Mesmo que doa, mesmo que sintamos uma dor forte, mas aquilo é para o nosso bem. É igual às pessoas que são submetidas a cirurgias. Elas passam por aquela dor momentânea, mas visando o bem maior, incomparavelmente melhor e maior que vai vir a partir daquele procedimento tão invasivo e agressivo. Assim também a transformação do Senhor. Com Jeremias também, por meio dele nós aprendemos que Deus explica como Ele agirá diante das nossas escolhas e decisões. Versículos 7 a 10 diz, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Deus não é aquele Deus que está distante e que está alheio ao que está acontecendo em nossa vida. Deus se importa. Deus se importa. Então você pode ter começado uma jornada espiritual na presença de Deus, muito bem. Aí de repente você virou as costas para Deus. Você deu de ombros para Deus. De repente você era alguém que amava servir a Jesus, que tinha prazer de estar na presença do Senhor, de cumprir os mandamentos do Senhor. Depois a tua vida virou meio que uma abominação. Você vive como um completo incrédulo, como alguém que não crê na palavra do Senhor. Isso é muito duro. O que Deus está dizendo, irmãos, é que Ele tem poder para reverter qualquer quadro. O quadro que é mau, Ele tem poder para transformar em um quadro bom, e o quadro que é bom, Ele pode transformar em um quadro desfavorável a nós. Quando Ele levanta o profeta Jonas e o manda para Nínive pregar, Jonas vai relutante, não quero. Deus o manda para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus o manda para o norte, ele vai para o sul. Tem aquela saga toda, aquela história toda dramática que você conhece muito bem, já preguei aqui sobre ela. Ele reluta em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus o mandou levar uma mensagem de que Nínive seria destruída se não se arrependesse. E ele não queria ir, e depois ele desabafa, porque debaixo de uma forte pressão, a tendência nossa é botar para fora a verdade. Quando a pressão chega, a verdade sai. Então, debaixo de uma forte pressão, ele botou para fora tudo o que ele pensava. Aí ele disse assim, é por isso que eu não queria ir. É por isso que eu não queria pregar em Nínive. Porque eu sabia que tu és um Deus clemente. Eu sabia que tu és um Deus perdoador. E eu não queria que Nínive fosse perdoada. Abre aspas. Provavelmente, parêntese, provavelmente a família de Jonas no passado tinha sofrido uma chacina naquela cidade. Então ele guardava mágoas muito profundas daquele povo, daquele lugar. Fecha parênteses. E ele então diz assim, eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo se eles se arrependessem. Por isso que eu não queria pregar. Você já pensou que situação, que enrascada era essa do profeta? A Bíblia diz que a angústia humana, a raiva humana, a amargura humana não produz a justiça divina. A ira humana não produz a justiça divina. Você pode estar enfurecido, mas isso não significa que Deus esteja com o mesmo sentimento seu. Tem gente, irmãos, que o coração está tão cego por causa
do pecado que, se alguém que ela odeia se converter, ela vai ficar com mais raiva ainda. Isso é um grande erro, é algo antibíblico e diabólico. Nós não podemos nos conformar com isso, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Então, por isso que Deus mandou profetas, por isso que Deus mandou apóstolos, por isso que Deus mandou discípulos, por isso que Deus manda nos dias de hoje pregadores. Porque Deus não quer que ninguém se perca. O objetivo de Deus não é vir para punir. Isso vai ser uma consequência natural do caráter e da essência e dos atributos de um Deus que é justiça, de um Deus que é justo. Mas todas as chances Ele está dando para que nós nos arrependamos do nosso pecado. E o que o Senhor está dizendo é que Ele está pronto a perdoar aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Mas também a Bíblia diz que Ele está pronto para punir aqueles que escolherem o caminho da perdição. Deus não quer que ninguém se perca, mas aqueles que insistirem no caminho da perdição vão se perder. Vão para a danação eterna, para a perdição eterna. É o que a Bíblia diz. Eu acho muito linda a linguagem bíblica de Deuteronômio, quando Deus fala, dizendo assim: eu tomei os céus e a terra por testemunha. Veja, não foi uma testemunha qualquer, não foi o seu João lá do bairro, não foi a dona Maria da esquina. Deus está dizendo assim: eu tomei os céus e a terra por testemunha, que eu coloquei diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que você viva. Então Deus, ele tem um poder de mover até o tabuleiro cósmico para mostrar a seriedade da coisa. Deus está dizendo: eu chamei os céus e a terra por testemunha de que todas as chances que você precisava eu te dei, para que você se arrependesse dos seus pecados, para que você voltasse para a minha presença, para que você fosse refeito agora como um vaso de honra. A Bíblia diz na carta aos Coríntios que numa mesma casa tem vaso de honra e vaso de desonra. Você pode ter sido até aqui um vaso de desonra, mas o Senhor tem poder para te refazer, para fazer agora de você um vaso de honra na casa dEle, na presença dEle. Uma razão para glorificar o nome de Jesus Cristo nessa terra. É assim que o Senhor faz. Mas esse Deus que insiste, que bate a porta, que chama, um Deus que se expõe, é o Deus que um dia vai fechar a porta. Então, por exemplo, tem um momento que Jesus, ele fica numa parte alta de Jerusalém, ele olha para a cidade em panorama e ele começa a desabafar. Ele diz assim: ó Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como uma galinha ajunta debaixo de si os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Você nunca mais me verá, até que você volte a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque Jerusalém estava repelindo, ela estava expulsando para longe de si aqueles que o Senhor mandava para lhe pregar o arrependimento. O Senhor insiste porque Ele nos ama. O amor que o Senhor tem por nós não é um amor banal. Talvez se eu te perguntasse qual é a maior demonstração de amor que você já sentiu nesta terra, você vai dizer provavelmente foi do meu pai ou especialmente da minha mãe. E se eu te disser que o amor de Deus supera incomparavelmente o amor de uma mãe? É um amor perdoador, é um amor misericordioso, é um amor que transpõe a vergonha, é um amor que não quer desistir de nós. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus amou-os até o fim. É um Deus que decidiu nos amar, Ele decidiu nos amar. Pastor, eu amo a Jesus, eu amo a Deus. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós temos por Ele é uma mera correspondência de resposta, porque Ele escolheu nos criar e Ele escolheu nos amar. Mas Ele está deixando muito claro. Deus explica como que Ele agirá diante das nossas escolhas e das nossas decisões. Se hoje eu não tenho condições de dizer para Deus: Senhor, na minha vida, seja feita a Tua vontade, no juízo final Deus vai dizer para muitos que forem condenados: seja feita a Tua vontade. Você não quis viver essa vida? Você não quis viver essa vida longe da minha presença? Seja feita a tua vontade agora, você vai viver para sempre afastado de mim. Isso é um horror, meus irmãos. Isso é o pior filme de terror que alguém pode imaginar. Mas o nosso tempo é curto, por isso que nós nunca podemos deixar desaparecer dos púlpitos
mensagens como essa. Nunca se esqueça, Deus não quer que ninguém se perca, mas sim que todos venham ao conhecimento da salvação. Por último, com Jeremias aprendemos que Deus insiste em nos chamar ao arrependimento e restauração. Versículos 11 a 18 dizem assim: portanto, fale agora ao povo de Judá e aos seus moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam sua conduta e as suas ações. Deus nos fala com clareza o que a gente tem que mudar, mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira errada. O que Deus está falando? Esse aqui é o meu povo, que eu chamo povo de Deus. Você já pensou quando a gente é escandalizado pelo fato de alguém que conhecia Jesus, que vivia na presença do Senhor, que desfrutava da comunhão com os santos, com os homens e mulheres de Deus, de repente essa pessoa passa a ter uma vida completamente desmantelada. Essa pessoa vai para o mundo e cai de boca, cai de cabeça. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. O profeta está falando e ela está dizendo: é inútil, cale sua boca. A gente fala dentro da filosofia, é um argumento ad hominem, contra a pessoa. Então Jeremias não tinha nada a ver com isso, mas foi punido por eles. Foi punido por eles. Quantos profetas do Senhor, quantos servos do Senhor se levantavam para pregar, eram apedrejados, eram escorraçados, jogados dentro de cisterna, espancados, ficando quase mortos, outros literalmente sendo mortos. Mas Deus insiste em nos chamar para o arrependimento. Guarde esta palavra-chave. Arrependimento é palavra-chave, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus está nos chamando para o arrependimento. Deus está nos chamando para firmarmos uma aliança com Ele, porque Deus não quer desistir de nós. Talvez você tenha perdido tanto tempo da sua vida espiritual, que você já poderia estar servindo a Deus. Talvez o desaguar de bênçãos de Deus sobre a tua vida e tua família está dependendo simplesmente disso. Porque o próprio Deus é quem bota a mão em cima para dizer assim: eu não posso te abençoar. Porque se eu te abençoar com esse desmantelo espiritual que você tem, você vai pensar que eu não me importo, mas Deus se importa. Deus não quer premiar, meus irmãos, o nosso pecado. Às vezes a gente pode sim, com esforço humano, meramente humano, conseguirmos retornos materiais, financeiros, mas aquela paz de coração, da alma a gente não tem. Aquela cabeça que dorme, se aquieta e sossega para um sono tranquilo, também a gente não tem. E o Senhor quer nos dar o combo, quer nos dar o pacote completo. Ele quer fazer essa transformação nas nossas vidas. Esse povo que está aqui, os membros dessa igreja, não é um bando de doido, alucinado, lunático, fanático, não. É gente que foi alcançado por Jesus Cristo. Gente que experimentou, saboreou a graça de Deus. Tão miseráveis e pecadores quanto você, mas pecadores perdoados, alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E a gente fala igual o apóstolo Paulo: não é que eu tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu quero te encorajar a guardar essa palavra no coração, a firmar um compromisso e uma aliança com Deus. Senhor, assim como o Senhor mostrou para Jeremias aquela imagem, Senhor, faz na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu pensei que eu já tinha sido descartado pelo Senhor, porque a minha vida era uma vida toda torta, Senhor, toda mal acabada, mas eu estou feliz porque o pastor pregou de acordo com a palavra, que o Senhor não me jogou na lata do lixo, o Senhor não me jogou fora, eu estou nas tuas mãos. Pai, assim como o oleiro faz com o barro, joga água em cima, joga a água do Senhor, que significa a purificação, a tua palavra sobre a minha vida, a ação do teu Espírito Santo sobre mim. Amolece, Senhor, esse barro duro. Senhor, faz o transplante cardíaco que o Senhor falou por meio do profeta Ezequiel, Senhor. Faz o transplante cardíaco, tira o coração duro e de pedra, me dá um novo coração, um coração inclinado para o céu, para o alto, para Deus. Vamos orar por isso aqui agora? A equipe de louvor pode vir, que depois dessa oração,